Se você ainda não me segue no Instagram, vai lá. E se quiser o conteúdo completo de biologia para vestibular e Enem, acesse a minha plataforma. O link está aqui na descrição do vídeo. Uma boa aula! Fala pessoal, tudo certinho? Bem-vindos a mais um vídeo num formato bastante diferente que vocês estão acostumados aqui no canal, mas é porque eu trouxe um roteiro de estudo para vocês revisarem biologia para a prova do Enem. Então eu analisei a prova do Enem nos últimos anos da prova e eu mostrei, ecologia é o que mais cai, todo mundo sabe, mas dentro de ecologia, o que mais cai? Então estamos aqui nesse formato bastante diferente com a minha mesa digitalizadora e eu vou aqui mostrar para vocês detalhadamente. Já gostaria também de fazer uma interação rapidamente com vocês. Se vocês gostarem desse estilo de gravação, para outros tipos de conteúdo eu posso também trazer aqui para o canal, certo? Porque nesse tipo de gravação eu faço muito resoluções de questões que vai para a minha plataforma, ok? Mas aqui como videoaula é a primeira vez, mas eu acho que fica bem organizado, então te liga só. Vamos lá, te liga só, agora foi. Então, gurizada, é o seguinte, aqui eu fiz todo esse grande resumão dos principais conteúdos de biologia para o Enem. Claro, isso é a média dos últimos anos. Então, você pega as provas do Enem desde que mudou, de 2009, você faz lá uma análise nelas e vê que ecologia é o que mais cai e se mantém aproximadamente 30% da prova de biologia é ecologia. Mas muitos estudantes chegam, tá, professor, vou estudar toda a ecologia? Claro que a ecologia até aconselho estudar toda ela. Mas existem alguns conteúdos de ecologia que são muito mais importantes, assim como citologia, fisiologia, genética, entre outros. Agora te liga só, esse é o conteúdo mais importante para estudar, para revisar, na verdade, para o Enem. Porque temos que deixar algo bem claro aqui, gurizada, vamos prestar bem atenção. Estudar tem que estudar tudo, não? Porque cair pode cair. Ah, professor, mas nunca caiu um assunto X de biologia no Enem. Tá, nunca caiu. Pode ser que esse seja o primeiro ano. Se está lá no conteúdo programático da prova, pode cair. Mas então a gente faz, na verdade eu fiz essa análise aqui, e hoje eu sei que a probabilidade dos conteúdos caírem, se repetirem ao longo do ano, claro, muda a pergunta e tal, mas o conteúdo é o mesmo. É altíssima. É um padrão da prova do Enem. Sendo que daqui a ecologia eu diria que seria o mais importante e botânica desses que estão aqui, não deixa de ser muito importante, mas botânica desses que estão aqui é menos importante. Então eu vou falar para vocês, por exemplo, deixa eu só apagar aqui para deixar o troço bonitão aqui, bem caprichadinho para vocês. Tá, deixa eu apagar aqui, beleza. Eu vou explicar para vocês, moçada, é importante, podem tirar um print aqui, tá? Depois vocês me apagam aí. Eu já faço uns desenhos aí na cara do professor, não tem problema. Mas eu vou mostrar para vocês, dentro de ecologia, quais são os principais conteúdos, tá? Dentro de histologia, assim por diante. Então vamos lá, ecologia é o que mais cai, aproximadamente 30% da prova, das questões, porque caem ali 14, 15, 16 questões de biologia no Enem. Então imagina que aproximadamente 5... às vezes 6 questões destas 15 são ecologia, tá? Às vezes um pouco menos, até mais na média dá 30%. Só que dentro de ecologia você tem que revisar o quê? Ó, ciclos biogeoquímicos, principalmente o ciclo do nitrogênio. Cai bastante ciclo do nitrogênio. Então você vai ver a interação das bactérias com as leguminosas, toda a transformação do nitrogênio, porque o nitrogênio gasoso que está na atmosfera, que é quase 80%, a gente não consegue, os seres vivos... Os mamíferos, por exemplo, não conseguem assimilar, dependem das bactérias. Tá? Humanidade e ambiente, o que você vai estudar nessa partezinha aqui? Você vai estudar os impactos ambientais. Então aqui cai a poluição dos oceanos, poluição atmosférica, vai cair eutrofização, o destino do lixo, enfim, energias renováveis, tudo isso aqui. Então, o que envolve nós e o ambiente, sabe? Os impactos ambientais, problemas de desmatamento, efeito estufa, cai tudo aqui. Outro assunto que cai bastante, que vocês têm que revisar, são as relações ecológicas. Lembrando que relações ecológicas tem aquelas que são intraespecíficas, ou seja, entre indivíduos da mesma espécie, e aquelas que são interespecíficas, entre espécies diferentes. Ainda existem as que são harmônicas, boas, tanto se for intra ou interespecífico, tem as harmônicas e tem as desarmônicas. Então não tem como fugir, isso pode cair, né? Um assunto que cai seguidamente no Enem, você tem que saber quais são elas. Então vai falar lá parasitismo. O que é parasitismo? É entre espécies diferentes, então é interespecífica. É harmônica ou desarmônica? Poxa, é desarmônica, porque um sai prejudicado. Então essa ideia das relações ecológicas não tem como fugir, vocês vão ter que saber. Outras são os biomas brasileiros, mas te liga, biomas é um assunto comum à geografia.
Na geografia vocês estudam relevo, enfim, estudam os detalhes mais do ambiente em si, do clima e tal. Aqui na biologia, você tem que pensar assim, pô, pega o bioma Caatinga, sabe? Pô, um bioma bem característico. Aí você veja, pô, lá não tem, tem temperaturas altas, tem secas prolongadas, às vezes por anos. Então, quando você entende o clima daquela região, você vai conseguir imaginar como é que os seres vivos que lá vivem, quais são as adaptações que eles têm que ter para suportar aquelas condições, certo? Então você sempre relaciona o clima, o ambiente, com a adaptação dos seres vivos. As plantas, pô, um ambiente que não chove quase, então as plantas têm que ser adaptadas a esse ambiente, certo? Então sempre pensa assim, ecologia, biomas brasileiros, dentro de ecologia, biologia, a gente estuda sempre fazendo essa comparação, certo? Depois vem citologia. Citologia é aproximadamente 15%, isso varia muito, tá? Não é, poxa, professor, eu vi a prova de 2018 e caiu nenhuma de citologia. Por isso que eu estou falando, isso aqui é a média dos últimos anos, certo? 15%. Então temos aqui organelas celulares, principalmente a mitocôndria. Mitocôndria, tá? Vou botar aqui mitocôndria. Ó, letra de médico aqui, porque eu tô com a mesa digitalizadora, o troço é punk aqui, mas vamos lá. Mitocôndria cai demais. Lembre-se que da mitocôndria, ela tem o seu DNA próprio. Mitocôndria tem, já vou dar uma aula aqui, não vou dar uma aula, mas só um bizu aqui para vocês. Mitocôndria é a organela responsável pela respiração celular. Ainda pode cair uma questão relacionada ao DNA mitocondrial, que é materno. Porque o espermatozoide, a única coisa do espermatozoide que vai realmente se transformar em você são os cromossomos. O resto dele é degradado. Então as organelas que estão em você, você herdou da sua mãe. Se a mitocôndria tem DNA, o DNA mitocondrial você herdou da sua mãe. Isso é um grande bizu. Outra, metabolismo celular. Então, você pode aqui estudar respiração celular, síntese proteica, só que, por exemplo, é muito difícil o Enem cobrar o saldo de ATP da respiração celular, mas você tem que se ligar que a respiração celular depende do gás oxigênio, e o Enem gosta também, ele pode relacionar isso à fisiologia. Poxa, já vai para o sistema respiratório, com doping, já caiu questões de doping envolvendo as hemácias. Poxa, o que tem a ver uma hemácia com a produção de energia? Cara, a hemácia tem uma proteína chamada hemoglobina, ligadas com ferro ali dentro, que conseguem atrair o gás oxigênio, que vai levar para dentro da célula o gás oxigênio, e o gás oxigênio será utilizado pela mitocôndria para a produção de ATP. Então, ó, eles se relacionam, tá? Então, mitocôndria tem que saber demais. Claro que mitocôndria também relacionado, como está falando aqui, ao metabolismo celular. Poxa, mas e aí? E sem gás oxigênio? Daí a fermentação, ó. Fermentação. Tem que saber fermentação também, que daí é sem gás oxigênio. Quais são os tipos de fermentação? Aí você pode relacionar com fungos, que é a levedura, que a gente utiliza inclusive como fermento biológico para fazer o nosso pãozinho. Questão da UFPEL, Universidade Federal de Pelotas, 2007, por ali, para aquele ano ali. Eu estava entrando quase na biologia e a questão era, o pão de casa a gente deixa para descansar e ele cresce. Por que ele cresce? Está aí, por causa do dióxido de carbono liberado pela fermentação alcoólica lá desses fungos que a gente utiliza. Então, o fermento biológico é isso. Muito lindo. Tipos de células. Então, você tem que saber, pô, células procarióticas e eucarióticas. Qual é a diferença delas? Entre as eucarióticas, tem as células animais, a célula animal e a célula vegetal. Qual é a diferença entre elas? O que uma tem e outra não tem? De tudo isso que eu estou falando, pessoal, tudo isso eu tenho aula específica. Tá? Se não tem aqui no YouTube, tem na plataforma aulas específicas sobre tudo isso. Outra, fisiologia, também aproximadamente 15%. Cara, Enem, quando vai cobrar fisiologia, ou é relacionado à citologia, e até poderia cair aqui também em histologia, tá? Ele faz uma relação entre esses conteúdos. Mas quando cai fisiologia pura, é muito importante você saber a fisiologia comparada. Como assim, professor? Bom, você vai pegar os diferentes grupos de animais. Sei lá, pega os cordados, pega os peixes, os anfíbios, os répteis, as aves e os mamíferos. Poxa, a excreção, como é que se dá a excreção nesses diferentes grupos? Como é que se dá a respiração nesses diferentes grupos? Então aqui é muito importante você entender que está estudando a fisiologia dos mamíferos, mas como é que é o coração de um mamífero em comparação ao coração de um peixe? Então compara isso, estuda a fisiologia comparada, principalmente para o Enem, é óbvio. Ah, professor, mas eu quero fazer para outra universidade. Claro, isso aqui é uma análise para o Enem, certo?
Daí vem para a genética. A genética no Enem não vai cair cruzamento de segunda lei de Mendel. Não cai. Faça os cruzamentos entre um duplo heterozigoto com um duplo homozigoto recessivo. Não vai fazer isso no Enem. Professor, pode cair? Claro, pode cair, mas até hoje não caiu. Então, estou falando aqui, pode dizer, professor, ele falou que não ia cair. Não, pode que eu estou trabalhando aqui com probabilidade, tá? Vamos botar aí 95% de chance de acerto. Mas posso estar enganado. O que mais cai em genética são grupos sanguíneos, então você tem que saber, poxa, sistema A, B, O, certo? O sistema RH, quem pode doar? Tem o sistema MN, que é raríssimo, isso aí nem tem questão de doação, né? Mas sistema O, B, O, sistema RH, se é positivo ou negativo, eritroblastose fetal, que tem a ver com o sistema RH, você tem que estar ciente disso para a prova. Então, quem é o doador universal, quem é o receptor universal, temos aula também de grupos sanguíneos. Outra que pode cair, deu uma travadinha aqui, voltou, são as mutações. Então, o que é uma mutação? Claro, a gente pode pensar em mutação como o caso da anemia falciforme, quando uma base nitrogenada é trocadinha. Ela troca. Aí, se troca a base nitrogenada, você produz uma proteína um pouco diferente. E se fala da mutação sobre anemia falciforme, ele pode relacionar com fisiologia, pode relacionar com metabolismo celular, gás oxigênio também, anemias e tudo mais. Ok? Então, mutações é importante. Aí vem biotecnologia, que eu sempre acredito ser um grande potencial para o Enem. Então, a questão dos transgênicos. Professor, transgênico já está ultrapassado, está sempre em alta, né? Que é um organismo geneticamente modificado. Então, você pega de um organismo um gene, joga no outro organismo um gene, isso é um transgênico. Tá? Nem todo organismo geneticamente modificado é um transgênico, mas se é transgênico, é um organismo geneticamente modificado. Então, você tem que pensar assim, qual é a aplicação disso? Você pega uma bactéria, pega o plasmídio dessa bactéria, pega um gene do nosso pâncreas que produz a insulina, joga nessa bactéria, essa bactéria agora vai começar a produzir insulina. Então, estuda um pouco sobre essa biotecnologia. Tenho aula também aqui liberada no YouTube sobre biotecnologia, muito importante. Clonagem. Qual é a diferença entre clonagem terapêutica e clonagem reprodutiva? Estou gravando essa aula aqui, né, gente, em 2021. Tá dando clone na Globo. Dr. Albieri, que fez o clone do Lucas, né? E ele fala que como se tivesse nascido o Diogo. O Diogo é o irmão gêmeo univitelínico do Lucas, que acabou morrendo num acidente. Então, uma novela muito boa que fala sobre bioética na clonagem também. E essa aqui, que é saúde e vacinação, ou seja, tudo que envolve saúde, certo? Isso é muito amplo porque também relaciona a saúde, relaciona com esse tópico que é parasitologia e microbiologia. Mas nesse caso aqui, como estamos dentro de biotecnologia, como é que a biologia mais a tecnologia pode interferir na saúde? Fantástico, já teve questões aí de rins biônicos. Esse ano saiu uma reportagem do transplante de um rim de um porco que foi bem sucedido numa pessoa. Olha que louco, né? Então, quando envolve biotecnologia e tudo mais. E claro, a questão da vacinação, certo? A vacinação que está sempre em alta, pelo amor de Deus, né? A gente vê há alguns anos aí alguns movimentos anti-vacina enfim, vacina, gente, pelo amor de Deus, né? Não vou nem comentar aqui, eu já comentei tanto em tantos vídeos, já comprei até briga na internet com os negacionistas da vacina, não quero entrar em méritos aqui, mas quando se trata de ciência, de algo que eu realmente entendo, que é a vacinação, aí eu vou para a briga mesmo, porque eu acho que quando envolve vidas, não é bom a gente brincar com isso, certo? Então vem depois parasitologia e microbiologia. Eu coloquei no mesmo tópico, porque qual é a diferença, professor, a gente estuda parasitologia e microbiologia juntos? Não. A parasitologia clássica envolve protozoários, né? Daí é um outro filo, mas envolve dentro dos animais também os plateumintos, os nemateumintos e os insetos. Tá? E alguns aracnídeos, como é o caso do carrapato. Então, a parasitologia clássica não envolve, por exemplo, vírus nem bactérias. Vírus e bactérias a gente estuda exclusivamente na microbiologia, dentro da escola clássica da biologia, certo? Então, aqui eu deixei tudo junto porque você tem que saber as viroses, você tem que saber diferenciar viroses de bacteriose e também relacionar e saber diferenciá-las das parasitoses. Nesse ponto aqui, pessoal, vocês têm que se ligar sempre na profilaxia, sempre muito importante. O que é a profilaxia? São todas as medidas, tudo que nós podemos fazer para diminuir os casos, ou para evitar, ou para prevenir determinadas doenças. Então, por exemplo, vacinação é um método profilático.
Lavar as mãos é um método profilático. Pô, mas lavar as mãos é um método profilático para todas as doenças? Não. Por exemplo, você pega a esquistossomose, lava as mãos, tu entra num riozinho lá, no rio da coceira, como os exercícios gostam, não adianta. Ou a doença do Jeca-Tatu, ancilostomose, lavar as mãos adianta? Não. Mas então você tem que saber a profilaxia para cada uma das doenças. Por isso que você sempre tem que se perguntar assim, poxa, essa doença aqui, ela é transmitida assim. Poxa, vamos pensar aí em uma doença, uma virose nas vias respiratórias. Poxa, então qual é a profilaxia? Uso de máscara? Sim. Será que essa doença já tem vacina? Então, vacina é também. Distanciamento social? Sim. Lavar as mãos, porque se é pelas vias respiratórias, você pode tocar num lugar e botar na boca. Se é uma lombriga, por exemplo, é lavar os alimentos, é não beber água de qualquer lugar, é não cair de boca na pracinha enquanto brinca e comer areia, faz assim, né? Não pode fazer isso. E por fim, gente, para não ficar muito longo, a botânica. Botânica, é muito difícil cair fisiologia dentro do Enem. Pode cair questão de xilema, floema ou hormônios vegetais, mas o que mais cai são os grupos vegetais. Então lembre-se, tem briófita, pteridófita, gimnospermas e angiospermas. Eu coloquei assim porque tem aquele famoso cladograma mostrando a escala evolutiva. O que surge em cada um dos grupos? Por exemplo, aqui as angiospermas têm flor e tem fruto. As gimnospermas têm semente. Então, as angiospermas têm tanto a semente quanto a flor e o fruto. Então, o que vem acumulando ao longo da evolução das plantas? Isso, cara, isso é básico, não só para o Enem. Botânica. Se você tem que saber algo de botânica para qualquer vestibular, qualquer processo seletivo, saiba os 4 grupos vegetais. Então, põe aí, procura. Grupos vegetais, aula biologia. Samuel Cunha. Você vai encontrar lá. E aí eu explico direitinho cada um dos detalhes que vocês têm que saber. Certo, gurizada? Então, assim, essa aqui eu vou revelar para vocês. Foi pedido, tá? Vou voltar aqui, peraí. Voltei. Então, essa aula que eu gravei aqui, gurizada, foi muito pedido. Gurizada vem direto no Instagram. Professor Samuel, o que eu tenho que estudar nessa reta final pro Enem? O que eu tenho que fazer? Qual é o conteúdo que mais quer? Eu falo, gente, não dá. Eu vou gravar uma aulinha pra gurizada mostrando. Então, isso aqui que eu falei pra vocês é o que mais tem chance. Se um filho meu for fazer Enem, inclusive meu filho nasce em fevereiro de 2022, tá vindo aí. Quando ele tiver na época de fazer vestibular ou fazer o Enem, que é nesse caso aqui, ele vai me perguntar, papai, o que eu tenho que estudar o que eu tenho que revisar faltando um mês e meio, 2 semanas para o Enem? Eu vou mostrar isso aqui para ele. Estuda isso, gurizada. Estuda isso que é o mais importante. Mas vai cair alguma coisa fora isso? Provavelmente sim. Mas aqui a gente vai tirar pelo menos aí 10, 12 questões, a gente deve tirar só com essa revisãozinha. Claro que não é uma revisão. Se tu pensar assim, se tu assistir cada tópico desse aqui como uma videoaula, são várias. Mas aqui, por exemplo, você estuda 4... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 aulas de um montante de biologia que tem mais de 150 aulas. Aqui você estuda algo focado, tá? Claro, volto a dizer, é provável que caia também outros conteúdos, não só esse, mas esse eu posso garantir para vocês que são os mais importantes. Ok? Quero desejar também para todos uma ótima prova do Enem. Você pode estar vendo esse vídeo em 2021 para frente, pode ser que seja 2040. Por exemplo, eu falei do meu filho, poxa, ele vai nascer em 2022, ele vai fazer o Enem em 2036. Olha que louco, puxa lá. Caracas, vou ter 50 e poucos já, hein? Tô ficando velho, gurizada. Tô ficando velho. Mas enfim, não importa quando você estiver vendo esse vídeo, ele vai servir como base. Eu vou atualizá-lo. Se não mudar, não vou atualizar. Como é que mudaria? Se em 3 anos a ecologia passar de 30% a 5% no Enem, aí vai começar a diminuir esse percentual de probabilidade dela de cair. Mas, gente, estamos há 10 anos aí com esse mesmo padrão. Ok? Então, quero do fundo do coração desejar sucesso para vocês e quero também sempre pedir uma coisa, porque você vai fazer o curso do seu sonho. Todos nós temos um curso do sonho. Você tem um sonho que é a sua carreira. Fora, óbvio, todos os sonhos pessoais que a gente tem. A gente tem muitos sonhos. Todos nós temos sonhos. Deixa eu me aumentar um pouquinho aqui, né, gente? Todos nós temos muitos sonhos. Todos nós temos sonhos. Esse é um sonho muito específico, certo? Esse é um sonho muito específico, que é o que eu quero ser de profissão. Porque depois de um tempo, a experiência que eu tô te falando, quando eu saí do quartel em 2006 eu saí do quartel, entrei na biologia em 2008, e quando eu me formei, hoje quando me apresentam, eles falam Samuel Cunha, biólogo com mestrado em parasitologia e
sei lá, com rede social X. É isso, é o que você vai ser. Então, eles vão te apresentar. Eu falo que o curso mais concorrido do Brasil é medicina, então eu vou falar de medicina. Você vai ser apresentado como médico. Então, o médico fulano, ou a médica, né? Então, você é aquilo que você vem aprovar e fazer o curso da sua. Por isso que a gente tem que fazer o curso que a gente gosta. E não aquele somente que traz dinheiro. É claro, pessoa, não vou fazer nenhum curso, eu quero fazer, sei lá, meditação parado em casa sem... Bom, tu precisa também... Meditação é ótimo, mas tu vai ter que pensar em alguma coisa para expandir, para que você possa, talvez, viver disso, né? A gente tem que pensar entre sempre um equilíbrio, tudo na vida é um equilíbrio, entre o que você ama e o que você pode fazer com o que você ama para te dar o sustento. Esse é o padrão, pessoal. Você não pode fazer algo só porque dá dinheiro. É um tiro no pé. Ou fazer algo que você... Se fosse o caso, fazer só que eu vou ficar jogando videogame aqui. Eu comprei um Super Nintendo, recomprei, eu tive quando era pequeno, comprei uma TVzinha de tubo assim, vou ficar jogando Super Mario World. Não, eu não posso, eu vou ter que... então eu gosto de jogar isso, beleza, vou abrir um canal, vou vender tutoriais de Mario World. É o que a gente tem que pensar, empreender com o que a gente gosta de fazer, para que a gente possa ter também o nosso sustento. E o que eu ia pedir para vocês é isso, porque a alegria de um professor é ver a aprovação e a realização dos objetivos dos seus estudantes. Se você está assistindo esse vídeo aqui, principalmente aqui no final com 20 minutos, preste bem atenção no que eu vou falar, você é um aluno meu, é uma aluna minha. Professor, mas você nunca me viu, você erra. E está no meu coração, vou te falar sincero, mas eu só vou saber que você é meu aluno se você, quando aprovar, quando assistir essa aula, vai lá no meu Instagram, me manda um direct. Professor, assisti vídeos X de revisão para o Enem e só aqui que estou firme, vou com tudo, e se aprovar, volta lá falando que aprovou. Porque quando eu leio essas mensagens, é o que me dá o gás. Essa aula aqui eu estou gravando de noite, bem tardezinha da noite já, e amanhã cedo eu dou aula, das 7h20 às 9h15 ali mais ou menos, volto para cá, pego a esposa, pego os gatos e vou lá para Pelotas, vou ficar uns 12 dias lá, então muito corrido, mas estou aqui porque faço e amo o que faço, certo? E faço isso e amo porque tenho esse gás que vocês me passam a todo momento, tá? Então aqui já virou um monólogo, né? Já estou falando aqui enquanto que eu imagino o sucesso de vocês. Gurizada, vai lá e arrebenta, destrói. Você pode, nunca deixe ninguém falar que você não é capaz. Você tem capacidade, sim. Todos temos um status atual. Você pega o seu status, você melhora ele, vai com tudo e não desiste. Um grande beijo, um grande abraço e boa prova do Enem.